Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 10 de julho. A Polícia Federal resgatou hoje 4 pessoas que estavam no leme de um navio que saiu de Lagos, na Nigéria, em 27 de junho. Eles teriam sido encontrados pelos tripulantes da embarcação, segundo a polícia. Há 12 dias, eles viajavam clandestinamente até o Brasil em condições precárias de saúde. Por isso, foi autorizado o desembarque condicional. Agora, os 4 ficarão sob custódia e responsabilidade da agência marítima até que retornem ao país de origem. Os cidadãos alegam ser nigerianos, porém não dispõem de documentos para confirmar suas origens e identidades. O Brasil já foi um exemplo em termos de vacinação, mas nos últimos anos a procura pelos imunizantes diminuiu. Entre as causas para o declínio estão a polarização política, a desinformação e a falta de conhecimento sobre doenças que já estavam erradicadas, mas ameaçam voltar. O Brasil emergiu do terror da pandemia de Covid-19 graças a uma bem-sucedida campanha de vacinação em massa. Mas 2 anos depois, o país se depara com um paradoxo. As taxas de imunização, e não apenas para a Covid, despencaram, expondo milhões de pessoas a doenças que já haviam sido erradicadas. Médicos, governantes e até o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertaram para o colapso das taxas de imunização no Brasil, onde a cobertura vacinal geral caiu de 95% em 2015 para 68% no ano passado, segundo dados oficiais. Especialistas dizem que a relutância em se vacinar é um problema crescente em todo o mundo, mas a situação é particularmente preocupante no Brasil, um país que até recentemente era aclamado como líder em vacinação. Um movimento anti-vacina que começou a se espalhar em 2016 ganhou uma nova dimensão ao contar com um aliado de peso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirma não ter se vacinado contra a Covid-19 e até brincou que o imunizante poderia transformar as pessoas em jacarés. Mesmo tendo perdido as eleições do ano passado, o movimento contrário às vacinas não deixou de prosperar. Segundo especialistas, vários fatores causam a queda da imunização, como falta de acesso a atendimento médico e menor conscientização sobre os perigos de doenças que afetavam a população no passado. Mas há um novo elemento que agrava o cenário: uma mistura tóxica de política, polarização e desinformação que estourou durante a pandemia e se espalhou pelo mundo. Em pesquisa recente, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Instituto Questão de Ciência constataram que, segundo os médicos, o medo dos efeitos colaterais e a desconfiança das vacinas são os principais motivos pelos quais os pais não imunizam os filhos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o governo está avaliando uma forma de punir os médicos que disseminam desinformação sobre as vacinas. O Boletim Focus do Banco Central voltou a revisar para baixo a inflação oficial, que é medida pelo IPCA para este ano. Já o PIB e a taxa de juros ficaram estáveis. Pela 8ª semana seguida, o mercado financeiro reduziu as projeções para o principal indicador de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em meio à redução dos preços dos combustíveis e à safra recorde de alimentos, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central, no Boletim Focus, voltaram a revisar para baixo a expectativa para a inflação para esse ano. A estimativa atual é de um IPCA de 4,95%. Na semana anterior, a projeção estava em 4,98%. Há um mês, a projeção era de alta de 5,42% para este ano. Já a previsão da inflação para 2024 segue em 3,92% nesta semana. A estimativa para o PIB permaneceu estável, de acordo com os dados divulgados pelo relatório Focus do Banco Central. Foi mantida em 2,19% após 8 semanas seguidas de melhora. Já a projeção para o crescimento econômico de 2024 ficou nos mesmos 1,28% da semana passada. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, se manteve em 12% para este ano.
Já a estimativa para 2024 continuou em 9,5%. Nesta terça-feira, o IBGE informa o IPCA oficial de junho, que pode mostrar a primeira deflação em 10 meses. No sudoeste do Japão, milhares de pessoas receberam a recomendação de abandonarem suas casas hoje, depois que a Agência Meteorológica Nacional emitiu um alerta para a chegada das chuvas mais intensas já registradas na região. Uma mulher de 77 anos morreu em um deslizamento de terra na zona rural de Fukuoka, informou o Corpo de Bombeiros do município. O marido da idosa foi resgatado e levado para o hospital. De acordo com autoridades, 3 pessoas são consideradas desaparecidas devido a outro deslizamento de terra na cidade de Karatsu, município de Saga, vizinho de Fukuoka. Mais de 420 mil moradores dos municípios de Fukuoka e Oita receberam alertas para abandonar suas casas com a mensagem. Também foram emitidos alertas menos graves para os moradores de outras áreas de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi e Oita, com pedidos de evacuação para áreas de risco. A Agência Meteorológica do Japão advertiu que as fortes chuvas ameaçam provocar inundações e deslizamentos de terra em Fukuoka e Oita. E a semana começa com uma grande expectativa pela reunião de cúpula da OTAN, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de julho. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em Londres antes de seguir para essa reunião, que vai acontecer na Lituânia. A viagem foi marcada por um encontro com o primeiro-ministro britânico e com o rei Charles III. O americano fez uma escala diplomática no Reino Unido antes de seguir para a Lituânia, onde acontece a reunião da OTAN. Biden reafirmou a sólida relação entre Estados Unidos e Reino Unido ao se encontrar pela primeira vez com Charles desde que o monarca foi coroado em maio. Os 2 chefes de Estado participaram de uma cerimônia de revista da Guarda de Honra Real. A agenda previa uma reunião de 1h30 com o rei sobre questões ambientais e climáticas, incluídas as conclusões de um fórum sobre o financiamento de projetos em países em desenvolvimento. Mais cedo, Biden esteve em Downing Street, onde se encontrou com o primeiro-ministro Rishi Sunak. O governo britânico destacou que a visita de Biden reflete a sólida relação entre os países. Que nós estamos na era das redes sociais é um fato. Nessas plataformas se faz de tudo, negócios, amizades e até casamentos. Por isso, quem não está nesse mundo virtual parece estar fora do mundo real. Prova disso é a nova rede social Threads. Ela foi criada pela empresa Meta para rivalizar com o Twitter e em menos de 5 dias já superou o número de 100 milhões de usuários. A plataforma foi criada para rivalizar com o Twitter pela Meta, a dona do Facebook e Instagram. Este é o lançamento de maior sucesso na história dos aplicativos de tecnologia, superando o app ChatGPT, o chatbox de inteligência artificial, que alcançou 100 milhões de usuários em 2 meses. Já o TikTok registrou a marca em 9 meses. O Instagram, lançado em 2010, precisou de 2 anos e meio para chegar a este número. O Threads está disponível nas lojas de aplicativos da Apple e do sistema operacional Android em mais de 100 países desde quarta-feira da semana passada, mas não foi lançado na União Europeia, onde o grupo Meta mantém divergências com as autoridades sobre o direito à proteção de dados. De acordo com os cálculos de analistas, o Twitter tem quase 200 milhões de usuários. Mas a rede social enfrenta problemas, principalmente depois que foi comprada pelo bilionário Elon Musk no ano passado. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.